Olá, pessoal. Vamos resolver agora a questão 11 da lista RL1. Bem, ela pergunta de quantas maneiras 5 crianças podem se organizar para brincar de roda de ciranda. Vamos lá, esse tipo de questão é clássica. Sempre falar roda de ciranda, sentar numa mesa sem cabeceira, por exemplo. Situações onde você vê que existe algo circular e que não tem referência, por exemplo, uma mesa sem cabeceira, você não consegue dizer a posição das pessoas. Por exemplo, vamos supor que aqui tem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Essa mesma mesa, se eu colocar a pessoa A, não, vamos ver aqui o jeito, a pessoa A aqui, depois a pessoa C aqui e depois a pessoa B aqui, elas estão sentadas de forma diferente? Não. Simplesmente nessa figura você está olhando nessa posição e nessa aqui você está olhando nessa posição. Ok? Então, quando fala ciranda, brincar de ciranda, mesa sem cabeceira, a gente está numa situação em permutação circular. A fórmula de permutação circular é fácil de gravar. Ela é n menos 1 fatorial. Ah, professor, de onde veio isso? Lembre-se, esse canal é para você que já estudou e está aqui para fazer as questões, ok? Então vamos lá. Nosso n vale quanto? Nosso n vale 5. Nós temos 5 crianças. Então, de quantas maneiras diferentes elas podem se organizar para brincar de ciranda? Ora, essa permutação circular vai ser 5 menos 1 fatorial. Isso é igual a 4 fatorial. Então, a permutação circular vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Apenas abrindo o fatorial aqui. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. De 24 maneiras, essas crianças podem sentar, brincar de ciranda. Okay? Existe uma variação muito comum do exercício. Okay? Ó, essa é a resposta. Vamos lá, vamos apagar aqui. Esquece essa pergunta agora, a gente não está respondendo ela. Existe uma variação dessa questão que é assim. Por exemplo, de quantas maneiras, tá aqui uma mesa, um pai, a mãe e seus 3 filhos podem se sentar na mesa, circular aqui. Ah, mas e se a mesa for um retângulo? Não importa, não precisa ter a forma geométrica de círculo. A ideia é que você não consiga ver o início nem fim, igual um círculo. Onde começa um círculo, onde termina um círculo, ok? Vamos lá. Então, de quantas maneiras o pai, a mãe e 3 filhos podem se sentar numa mesa, sendo que o pai e a mãe sempre têm que ficar um no lado do outro? Entendeu? Ó, vai ter que ter o filho, mas pai e mãe sempre um no lado do outro. Não pode ter, por exemplo, colocar aqui, ó, filho, pai, filho, mãe. Essa situação aqui não pode, ok? Porque o pai e a mãe têm que estar juntos. Você fala, olha, eu sei que tem 5 pessoas, mas eu não posso aplicar aquela fórmula que a gente acabou de utilizar, porque nela eu vou estar contando essa possibilidade do pai e a mãe não ficar juntos. Entendeu? Então, como você vai fazer questão desse jeito? As condições aqui, ó, as restrições, você vai tratar como se fosse uma pessoa só. Você fala, ó, o pai e a mãe, eu vou tratar como se fosse uma pessoa. Como se fosse assim, ó. Eu tenho filho 1, eu tenho filho 2, eu tenho filho 3 e eu tenho essa pessoa que ela é representada pelo pai e pela mãe. Ok? Então, agora a gente sabe calcular quantas possibilidades tem, usando a fórmula de permutação circular. Nesse caso, nós temos 4 pessoas, né? Nosso n é 4. Então, teremos 4 menos 1 fatorial. Isso é igual a 3 fatorial. E isso é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós chegamos a 6. Só que acabou? Não. Por quê? Para cada situação que você encontrar, você pode ter o pai na esquerda e a mãe na direita, ou o contrário, a mãe na esquerda e o pai na direita. Então, para cada situação dessa, você tem 2 possíveis situações aqui. Então, nós temos que pegar todas essas possibilidades que a gente encontrou aqui, que dá 6,
e multiplicar por 2. Por quê? Se eu tiver filho 1 aqui, filho 2 aqui, filho 3 aqui, eu posso ter pai na esquerda e mãe na direita, ou mãe na esquerda e pai na direita. Entendeu? Se eu tiver filho 1, pai e mãe aqui, filho 2, filho 3, eu vou ter pai na esquerda e mãe na direita, ou mãe na esquerda e pai na direita. Então a resposta final é 6 vezes 2, que dá 12. Ok? Na restrição, você coloca essa restrição junto, como se fosse uma pessoa só, aplica a fórmula de permutação circular e depois vê quantas permutações ocorrem entre essas pessoas. No caso de duas, fica fácil, né? Mas se eu tivesse pai, mãe e tio, quantas permutações teriam? Ora, fácil. Aplica aqui aquele conceitozinho. Para a primeira possibilidade aqui, eu tenho três. Por exemplo, pode ser pai, mãe ou tio. Se a mãe está aqui, agora eu só tenho duas, né? Só tenho pai ou tio. Vamos supor, usei o pai aqui, agora eu só tenho uma que é tio. São 6 possibilidades. Então, por exemplo, se a pergunta fosse quantas maneiras distintas 3 filhos podem se sentar com seu pai, mãe e tio, sendo que pai, mãe e tio só podem sentar juntos? Olha, eu pego esses 3 e trato como uma pessoa só. Eu tenho 3 filhos e mais uma pessoa que agora é representada por 3 aqui. A permutação circular vai permanecer a mesma, vai dar 6. Só que agora eu tenho 6 possibilidades para cada uma dessas possibilidades. Então eu teria 6 vezes 6, 36 diferentes possibilidades de se sentar à mesa.